sejam bem-vindos aqui ao terceiro vídeo da gente da série Análise dos Enredos de 2022. Hoje nós iremos falar das primeiras escolas da segunda-feira. Terceiro vídeo, primeiras escolas aqui da segunda-feira, as três primeiras. Vamos falar do paraíso do Tuiuti e esse empoderamento negro na sociedade, esses negros que venceram na sociedade desde os tempos mais remotos até os dias atuais. Vamos ver como é que a Tuiuti vai desenvolver isso pra gente. Vamos falar também de africanidade, ancestralidade, raízes, né, de cultura, de história de Baobá, né? Vamos falar da Portela com esse enredo super ancestral que ela vai trazer pra gente, de muito conteúdo cultural. E vamos fechar o dia de hoje com a Mocidade Independente. Aliás, um dia bem negro hoje. A Mocidade Independente cantando o Oxóssi e falando de si própria dentro desse enredo, e principalmente da sua bateria, né? Olha, não perde nada aí desse vídeo que hoje vai ser bom, hein? Vamos lá, vamos começar? Olha só, galera, vamos começar então o nosso terceiro vídeo com as escolas de segunda-feira. A primeira delas, Paraíso do Tuiuti Caribatiê. Que nossos caminhos se abram. O Tuiuti canta histórias de luta, sabedoria e resistência negra. Bom, esse enredo do Tuiuti, eu digo, meu Deus, África, mais do mesmo, ancestralidade. Lá vem a Tuiuti falar de quando se criou o mundo e não sei o que, e vamos lá com Oxalá, com o Olodumare, com tudo mais, enfim. Tem tudo isso que não é ruim. Só que é aquela coisa, estamos querendo mais. O que faltou, que eu cobrei lá no vídeo do Salgueiro, e o que a Beija-Flor apresentou em termos do que precisamos ter, a Tuiuti vai fazer isso citando nomes. E aí eu fico pleno. Porque eu acho que quando você cita o nome, você dá o crédito à pessoa, você diz assim, tá certo, olha aqui, ó, eu estou fazendo. E você, para mim, a grande genialidade desse enredo da Tuiuti, ele poderia ser só o mais do mesmo. Enquanto ele está pousado na África dos ancestrais, ele é o mais do mesmo. A grande genialidade dele é trazer tudo isso para a contemporaneidade e mostrar para a gente nomes da atualidade que a gente pode se inspirar e se apoiar e ter como ídolo, ter como vencedor. Preto. Não precisamos mais ficar só com Zumbi. Não precisamos mais ficar só com Teresa de Benguela. Não precisamos mais ficar só com os orixás. Não, nós temos agora gente atual que está fazendo história, história negra. Isso é massa, isso é maravilhoso. E eu não sei por que as escolas têm uma dificuldade enorme de citar o novo e de se prender somente ao histórico, ao antigo. E aí a Tuiuti, ela viaja muito bem nessa situação. Ela traz aqui, na divisão do seu enredo, né, a abertura, toda a criação do mundo e tudo mais, os segredos, etc e tal. Quando ela passa para o segundo setor, a espada e a palavra, as lideranças políticas, aí ela vai lá do Egito, sai dos orixás, passa pelo Egito, passa por toda a negritude histórica que criou alguma conotação política ou alguma liderança, Zumbi, a própria Teresa de Benguela que eu falei agora há pouco, e ela vai parar nas pessoas que viraram líderes comunitários nas ruas, nas cidades, e finaliza com ele, com o Obama, né, o presidente negro da maior potência mundial e que assim conquistou corações, né? Vai para a arte e traz essa arte contemporânea de Beyoncé, de RuPaul. Aí eu pensei, mas claro que é arte preta fazendo sucesso, né? Tudo isso que a Tuiuti está trazendo, e finaliza com a Luz da Ciência, que eu acho maravilhoso. Ainda tem a adequação à África, mas eu acho que nesse ponto da Luz da Ciência, eu até citei em algum outro setor do filme, né? Estrelas Além do Tempo era o nome do filme, Estrelas Além do Tempo. Que cita aqui, o Paulo cita aqui a Mary Whitson Jackson, que foi a primeira engenheira espacial da NASA e ajudou
a mulheres e outros grupos minoritários a avançar suas carreiras e tocar o infinito, enfim, né? Ou seja, tem gente fazendo ciência, tem gente fazendo história tecnológica, política, social, e a gente não precisa ficar parado no tempo lá no Zumbi, né? Lá na Tia Ciata. Eles têm que ser lembrados sempre. Mas o fato de lembrar deles não significa anular quem está fazendo história agora. Eu acho que é esse recado que a Tuiuti dá. Eu até mudei minha nota aqui para ela. Esse recado que a Tuiuti dá me deixa pleno, assim, satisfeito demais, né? Eu queria até citar aqui Paulo Barros, a Isabel Azevedo, a Cecília Couto Martins, a Fátima Couto Martins e a Simone Martins, que são os idealizadores desse texto sinopse aqui. Minha nota para Tuiuti só pode ser uma, né, cara? 10, nota 10 para esse enredo, que assim, ele supre toda a necessidade do passado e toda a carência de se falar de figuras negras do presente. E ele faz isso, ele supre tudo isso. Para mim, perfeito, nota 10 para Tuiuti. Vamos lá, segunda escola do vídeo de hoje, a segunda escola também da segunda-feira, a Portela vai falar sobre o enredo Igiosser Baobá. Eu vejo esse enredo da Portela como um dos mais tradicionais enredos de contextualização africana que uma escola tem se proposto a trabalhar nos últimos anos, inclusive, de carnaval. Ele tem uma magnitude tão forte em relação a toda essa questão de ancestralidade que fica difícil achar qualquer ponto não bem amarrado nesse enredo. Porque é um enredo que, dentro da sua escrita, da sua pesquisa, não apresenta foco de erro, ou de atropelo, ou de desengano, ou de qualquer sinalização de mensagem mal traçada, né? A Portela vai contar a história de resistência através dos orixás, através dessa árvore chamada baobá e os frutos que esse baobá, simbolicamente, gerou aqui no nosso Brasil, dentre eles a nossa própria Portela, né? É uma árvore da vida, né? Tem um trecho aqui que eu separei que eu achei muito interessante, que já traz aqui, o baobá, a árvore da resistência. Todos os solos pisados por pés africanos sobre a poeira da resiliência fez com que a cultura negra semeasse pelas Américas, germinando um novo mundo e a representação de sua fé. E se algum desalento nos toca, ao olhar para o teu esplendor, nos conectamos com seus firmes troncos, com nossas heranças, e nos revitalizamos com a energia dos nossos antepassados. A Portela faz uma transmuta com essa árvore que eu acho muito bacana. Ela é o símbolo máximo de energia, de revitalização do negro, principalmente quando ele digamos assim, retirado do seu habitat, quando ele é disseminado pelas Américas, e é ali que ele encontra forças, né, para se lembrar dos seus antepassados, para se fortalecer para as dificuldades do dia a dia. Então, a Portela vai trabalhar muito esse místico, esse lado forte, espiritual que essa árvore representa. E aí ela desce ainda mais para esse lado mais, digamos, contemporâneo. Eu gosto muito quando os enredos se aproximam da nossa contemporaneidade, do nosso dia a dia, porque não nos deixa tão alheios. É uma coisa que aconteceu. Não, tá aqui, tá presente, tá conosco. Ela chega e fala assim, ó: e assim o tempo passou, ora calmo, ora agitado, como o vento balançar tuas folhas. E sob o arco-íris de Oxumaré, tudo tornou-se menos sombrio. Nos quilombos, favelas ou periferias, teus rebentos brotaram como galhos distintos que se estenderam por toda a América, expressando a identidade preservada da terra de seus ancestrais, a África. No Brasil, os frutos nasceram em forma de maracatu, maculelê, tambor de crioula, caxambu, jongo, funk e todas as outras manifestações afro-brasileiras, assim como o samba. Nas franjas da região central do Rio de Janeiro,
Espalhando-se por áreas alagadiças, floresceu a pequena África, da Pedra do Sal à mítica Praça 11. Nos morros e subúrbios, os herdeiros do berço do mundo comungaram sentimentos, compartilharam seu passado comum e criaram as escolas de samba. Ou seja, a Portela faz um passeio para mostrar o que é essa resistência, quais foram os frutos que essa resistência gerou. A própria Portela, né? O próprio samba, a própria comunidade negra que atola a gente de cultura benéfica, como foi citado aqui, Maracatu, Macolê, em várias partes do Brasil, né? Aonde essa cultura foi em forma de resistência, essa resistência é chamada de baobá, aonde ela chegou, ela deixou sua marca, que é forte e é viva até hoje. Eu acho o enredo da Portela muito pertinente, muito completo. Há de se dizer uma coisa, pode alguém me cobrar assim, cadê a resistência? A Portela não se propõe a isso. Não é um enredo de cunho político. Poderia até ser, poderia até ter ganho, né, esferas políticas, mas não é esse. Então, o panorama do enredo, ele é cultural e místico. E nesse aspecto ele contempla toda a situação. Por isso que a minha nota para a Portela é a nota 10. Valeu. Terceira escola a pisar na Sapucaí, na noite de segunda-feira, a Mocidade Independente de Padre Miguel, fortíssima candidata aí ao título de 2022, traz como enredo Batuque ao Caçador Oxóssi. E aí você para disso. História de Orixá. Menino, esse enredo da Mocidade, ele consegue sair do óbvio através da própria história da Mocidade. Antes de mais nada, ele vai se dividir, tem alguns aspectos aqui muito bem escrito pelo Fabato. Oxóssi, batida de uma flecha só, vai falar a história do caçador, tudo mais, do orixá Oxóssi. Depois, a batida dos mitos, conta um pouco da simbologia, né, dentro da linearidade da roda dos orixás. Fala um pouco da história de Oxóssi, da história mítica de Oxóssi. Batida de luta, por ser um caçador, por ser guerreiro, né? Ele vai explanar um pouco dessa história mítica. Só que em cada aspecto desse, tem ainda a batida de sincretismo e a batida de festa, né? E aí ele termina a escrita do enredo dizendo assim: Oxóssi é a bateria da Mocidade Independente. Em todos esses seis aspectos que a gente leu, ele coloca e incute ali aspectos da bateria da Mocidade, de pessoas que viveram e construíram a identidade dessa bateria. Esse batuque ao caçador é o batuque que a Mocidade transmite durante anos para o seu padroeiro, para o seu orixá. Qual é a grande sacada dessa história toda, desse enredo todo da Mocidade? Para mim não é o conhecer Oxóssi. Para mim é o conhecer a história da bateria da Mocidade, que se mistura com a história da escola. E traz nomes para a gente que a gente nem imaginava que existia, porque a gente não conhece de dentro a história da escola. Tia Chica, Miquimba, Quirino. Coel eu já conhecia da década de 90. Né, mestre Coé, mestre Dudu agora, recente, né? Jorjão a gente já conhecia, mas o que cada um representou dentro desse elo de ligação, Mocidade e Oxóssi? O que é que ele fez? Como ele se comportou? O que é que ele trouxe de bom para a Mocidade? O que é que ele incutiu aqui dentro de cada um desses segmentos aqui que a sinopse se dividiu? Você vai encontrar cada uma dessas pessoas, cada um desses representantes, traçando um pouco da história do batuque, vamos dizer assim, da Mocidade. Essa para mim é a grande sacada, esse para mim é o grande up do enredo da Mocidade. Não se fechar a contar a história de um orixá pelo mundo, né? Mas sim como que existe um elo de ligação através de uma coisa chamada batuque,
que a mocidade produz e que é um batuque para esse orixá. E como isso, através dos tempos, se transforma em história para a escola e acaba virando enredo para 2022. Acho muito fácil, de muito fácil leitura o enredo da mocidade, muito leve, simples no sistema de não ter complicação de se entender, mas muito bem construído, muito bem amarrado, muito bem dividido sem ser cansado, que é muito importante, porque às vezes quando você fala de si próprio, você se torna repetitivo, e isso poderia até acontecer porque vai falar quase que em específico de um segmento da escola, que é a bateria como um todo. Mas é muito curioso como tem coisas que acontecem dentro dessa história que parece que você está falando de outras situações, né? Sem falar também que a escola vai falar de todo o aspecto que envolve o orixá, né? No Brasil, em várias partes do mundo onde ele se apresenta e tem a sua representatividade na música, nos cultos. Por exemplo, vai citar Cuba, por exemplo, vai citar outros países da América. E aí a gente vê todo o trabalho de linhagem, de construção desse enredo. Mas é muito bacana quando ele pausa na mocidade, assim, quando ele para e se debruça na mocidade. Acho muito bom, acho um enredo dos melhores do ano, acho que a mocidade está muito bem encaminhada nesse aspecto. Para mim, a nota da mocidade é nota 8. Nota 10 para a mocidade. Valeu! Bom, galera, fechamos aí o nosso terceiro vídeo com as primeiras escolas de segunda-feira: Tuiuti, Portela e Mocidade. Um vídeo só de notas 10, né? Vídeo bom esse. Então segue aí a gente no YouTube, se inscreve no canal, segue a gente também lá no Instagram, @mds.oficial, e no Twitter, netoribas.05. Ok? Valeu, tchau. Falta só mais um vídeo, hein?